Graças a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Estamos alegres, estamos felizes. Ouvimos já grandes mensagens, poderosas mesmo, realmente, da parte de Deus aqui. Quero agradecer ao meu Deus essa grande oportunidade de poder também estar aqui participando dessa grande festa em nome de Jesus. Quero agradecer ao pastor Valadares, Deus abençoe todos os companheiros, conhecendo a todos, Deus abençoe. Quero agradecer a minha esposa que está ali, irmã Valda, o casal que me acompanha, o diácono irmão Wagner, sua esposa irmã Franciele, nossa igreja lá em Bauru. Estamos ali fazendo a obra de Deus também. E eu estar aqui esta noite, irmãos, é uma promessa de Deus também. Eu me lembro que há poucos dias, meses atrás, Deus falara que começaria a me colocar em alguns púlpitos por esse Brasil. Eu sou pastor de igreja, não sou pregador itinerante. Mas Deus é bom e hoje estou aqui pela misericórdia de Deus. Muito obrigado mesmo, viu, pastor Valadares, a oportunidade. Quero agradecer a todos que estão aqui também ainda nesta noite, os companheiros. Eu estava ali sentado e pensando, eu estou sentindo união nesse púlpito. União. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A todos vocês que ainda estão aqui, já estamos entrando em vigília, né? Estamos entrando no horário de vigília e vamos ficar aqui até a última mensagem ainda para a glória do nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no Evangelho de São João, capítulo 7, versículo 37, 38 e 39, uma palavra aos nossos corações. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 7, o versículo é o 37, 38 e 39. Diz assim a palavra de Deus: no último dia da festa, o dia mais importante, ou o grande dia, minha versão está falando um pouquinho diferente, Jesus se colocou em pé e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Repete comigo, por favor. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior de quem crê em mim. E isso disse ele, referindo-se ao Espírito Santo, que os que nele crescem haveriam de receber, porque o Espírito Santo ainda não havia sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Todos dizem amém? Podem sentar, obrigado. Meus irmãos, estamos diante de uma palavra poderosa de Deus, aleluia, e eu estava meditando no que está acontecendo aqui nesta noite, e pensando no que iria pregar, e pensando, meu Deus, estar aqui, esse povo assentado em plena terça-feira, até uma hora dessa, e ainda vai continuar mais um pouco, é só quem realmente tem sede de Jesus. Aleluia. Então eu tenho certeza que estou diante de um público nesta noite, que tem sede pela presença de Jesus. Estou diante de um púlpito nesta noite de companheiros que tem sede pela presença de Jesus. Se você concorda comigo, isso é verdade, levante a sua mão e adore a Deus comigo. Aleluia. Eu sei que esse texto, como nós acabamos de ler, está falando, Jesus estava se referindo ao Espírito Santo que haveria, aleluia, de ser ainda derramado sobre todos aqueles que crescem conforme as Escrituras. Mas o Espírito Santo ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Mas falando que o Espírito Santo ainda não havia sido dado, eu preciso retroceder no texto um pouco,
porque o primeiro profeta, ou melhor dizendo, o profeta que falou bastante a respeito do derramar do Espírito Santo, foi o profeta Joel. No capítulo 2, versículo 28 do livro do profeta Joel, ele escreveu dizendo: e há de ser que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Aleluia. E ele profetizou dizendo que haveria visões, haveria sonhos, haveria de acontecer um tempo que os jovens teriam visões e os velhos sonhariam sonhos, e coisas grandes Deus ainda haveria de fazer sobre a terra. E o profeta Joel estava profetizando esta palavra em um tempo de grande crise. Aleluia, a nação de Israel estava enfrentando uma grande crise, tanto no sentido espiritual e uma crise financeira. Eu quero até adiantar e dizer que talvez não está muito diferente dos dias que estamos vivendo. O Brasil e o mundo está vivendo uma crise espiritual. O Brasil está vivendo uma crise financeira, mas a promessa de Deus através do profeta Joel é em tempo de crise, aleluia, que o Espírito Santo haveria de ser derramado sobre todos aqueles que crescem. Então eu já quero profetizar para a sua vida e dizer que não importa a crise, não importa a crise espiritual e nem financeira que está atingindo a sua vida, ou a igreja brasileira, ou o país, aleluia, estamos debaixo de um tempo de o derramar do Espírito Santo de Deus. Se você crê, começa nesta noite um derramar de Deus para a sua vida nesse lugar. Ora barrassuri mikanda lamanai. Glória ao santo nome de Jesus. Aleluia. O povo de Israel estava vivendo crises terríveis. Aleluia. Se você volta ao capítulo 1 do livro do profeta Joel, ali está registrada uma crise terrível que atingiu a nação, vindo em forma de pestes, que atingiu a lavoura, destruiu tudo, deixando a nação de Israel em um caos financeiro terrível. A nação achara que não levantaria-se mais. Aleluia. Flávio Josefo disse que naqueles dias, aleluia, os gafanhotos, as pestes que veio em forma de estágios que vinham progredindo, veio destruindo as plantações. Veio a primeira espécie destruindo a folhagem, a roupa, a folha das árvores, da natureza, das plantações, e tirou a folha, aleluia. Depois veio um segundo estágio e comeu o caule, sabe aquele caulezinho novo próximo da folha, o gafanhoto também comeu. Veio o terceiro estágio e comeu a casca das árvores, destruindo tudo, não deixando nada. Quando tirou a casca, estava tirando até mesmo a proteção da árvore. Se tirar a casca de uma árvore, ela morre, porque a casca ajuda a segurar a água para manter a planta viva. Aleluia. Mas a espécie de gafanhotos tirou também a casca da árvore. Mas veio a quarta espécie de gafanhoto agora, que chegou na lavoura, não achou mais o que comer. Flávio Josefo disse que eles entrou nas casas, nas cidades, e comeu a roupa, comia as roupas, tudo que era de couro dentro dos lares, eles entravam e ia destruindo tudo, de maneira que entrou uma crise financeira generalizada na nação de Israel. E o povo olhava agora e pensava: e agora o que vai ser de nós? Como que vamos se reerguer outra vez? O que vamos fazer para novas plantações? Como que vamos fazer para se reerguer diante de um caos desse? Aleluia. O profeta Joel, em uma época de crise tão terrível como essa, ele aparece agora e prega: há de ser que o Espírito Santo há de ser derramado para um tempo determinado. E o profeta, para quem não sabe, quando ele ia entregar uma mensagem de Deus, ele não saía de qualquer maneira, ele saía com um escriba ao seu lado, ele se posicionava em praça pública, ele se colocava em um lugar mais elevado e gritava para a nação: eia, atenção, chegai-vos a mim. E a Bíblia diz, a história diz, que o povo ia se achegando, se aglomerando em praça pública para ouvir o que Deus ia falar através do profeta. E quando a nação se reunia, quando a praça se enchia de gente, o profeta agora começava a advertir o povo e dizia: esta praga que chegou nas lavouras, esta crise que está atingindo a nossa nação, é porque vocês se afastaram de Deus, é porque vocês se esqueceram de Deus, por isso Deus permitiu a destruição chegar.
E agora o que fazer, profeta? O povo perguntava, e o profeta aconselhava dizendo: eu aconselho vocês a rasgarem agora o vosso coração, e não rasgar a vossa veste, porque o povo tinha um costume de, quando estava em crise, quando estava em alguma situação difícil, eles rasgavam as suas vestes em sinal de revolta. E o profeta dizia: não é mais tempo de rasgar as vestes, mas é tempo de rasgar o coração perante o Senhor, porque ainda Deus haverá de ter misericórdia do seu povo. E eu venho sob a autoridade do Espírito Santo dizer que o Brasil está num tempo de rasgar mais o coração perante o Senhor Jeová, porque ainda haverá, aleluia, esperança para a nossa nação. Haverá esperança ainda para uma nação que está aprofundada em escândalos na política brasileira. Haverá esperança ainda para uma nação que está em um caos financeiro, governos aprofundados em escândalos. Mas existe uma igreja que ainda rasga o seu coração perante o Senhor, se quebranta perante Deus. E eu digo que ainda haverá esperança para a nossa nação. Se você crê comigo, levante a sua mão e adore o nome santo de Jesus comigo. Eu gostaria que você me ajudasse a pregar. Fale para a pessoa do seu lado: haverá esperança para nós ainda nessa crise. Haverá esperança ainda para o Brasil. Haverá esperança ainda para nós. Ei, companheiro, haverá esperança ainda para o Brasil. Haverá esperança. Haverá esperança. A crise está aí, aleluia. Mas nós sabemos que crise também são oportunidades de Deus para nós. Crises são oportunidade para crescer, sabia? Aleluia. Existem muitas pessoas, pode ser que aqui não tenha ninguém, mas existe crentes que só ora quando está em crise. Aleluia. E quando mais ora, aleluia, em tempo de crise, pode ter certeza que Deus encurta a crise e faz um milagre chegar. Aleluia, aleluia. Eu estou falando como pastor de igreja. Eu sei o que é enfrentar crise. Eu sei que é sair do estado de São Paulo, da cidade de Bauru, ir para o deserto do Ceará, fazer a obra de Deus. Está aí minha esposa, viver com R$800 por mês, pagando R$450 de prestação, pagando aluguel, pagando água, pagando luz, e Deus não deixar faltar nada na mesa. Eu sei o que é crise, eu já experimentei um pouquinho o que é crise, mas no meio da crise Deus falou comigo: eu te tirei de Bauru, te trouxe para o sertão, aleluia, do Ceará, para te aperfeiçoar, para te dar crescimento na crise. Quem aqui está passando por crise na sua vida? Deixa eu ver, levante a sua mão comigo, eu quero profetizar na sua vida. Aleluia, nesse tempo de crise Deus vai te fazer prosperar. Deus vai te fazer prosperar em tempo de crise. Aleluia. E o profeta Joel então profetizando, dizendo: haverá um tempo do derramar do Espírito Santo. E os anos se passam, aproximadamente 800 anos se passam. Jesus está no templo. João capítulo 7. Jesus está no templo, observando as tradições do templo. E nesse dia, nessa festa que Jesus estava, eles chegam para a festa, no último dia da festa. Essa festa aqui acontecia em 7 dias. Jesus vai no último dia da festa. Aleluia. Eu estou falando de sede. Eu estou falando de sede. Eu estou falando daquele que tem sede por Jesus. Você já tomou água quando não tem sede? Você já tomou água quando está com pouca sede? Você vai lá, só molha a boca, não é, pastor Valadares? Porque não está com sede. Mas você já tomou água quando está com muita sede, não já? Você chega cansado no sol, você vai lá, pega um copo de água fria e toma com bastante vontade, porque você está com sede. Jesus falou que era dessa maneira que nós precisamos chegar a Ele. Eu estava olhando um grupo de jovens que estava aqui, alguns já saíram. Estava dizendo: tem sede no meio desses jovens. Tem sede por Jesus no meio desses jovens. Quando nós olhamos para o Salmo de número 42, o salmista tinha sede por Deus. E ele escreveu dizendo assim: assim
como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Eu fui analisar, sabe o que o cervo, aleluia, bramar pela corrente das águas? A história diz que o cervo, ele tem um faro tão apurado para perceber aonde tem água, que ele pode estar num lugar deserto, mas quando a sede chega, ele levanta o seu faro e começa a procurar. E seu faro tão apurado, ele sente a direção que tem água, e ele começa a correr em direção à água. Por isso que o salmista usou essa comparação. E Flávio Josefo disse que o faro dele é tão apurado que se ele chegar em um lugar de irrigação, onde tem lá uma tubulação no chão, correndo água dentro do cano, ele chega e começa a cheirar o cano e sai procurando aonde tem uma gota de água, porque ele sabe que ali dentro tem água. O cano fechado, correndo água por dentro, claro, mas ele sabe que ali dentro tem água. Faro apurado por água. E o salmista disse assim: assim como ele brama pela corrente das águas, a minha alma suspira, tem sede pela presença de Deus. Quando a sede por Deus aumentar, a crise vai desaparecer. Jesus está no templo. Essa festa que Jesus estava participando, eu já disse que demorava 7 dias. Jesus não foi no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, nem no quinto, nem no sexto dia. Mas no último dia, Jesus se posicionou na festa. E eu fui perguntar, por que será que Jesus foi só no último dia? É que a tradição dessa festa era longa, era extensa. A multidão se posicionava na frente de um local, de um templo, e ficava ali com ramos de palmeiras nas suas mãos. E a história diz que um sacerdote pegava um jarro de ouro e passava no meio daquela multidão, descia até o tanque de Siloé, enchia aquele jarro com água e voltava trazendo aquele jarro. Chegava à frente do altar, tinha uma bacia, ele despejava aquela água naquela bacia, e a multidão dançava e gritava, chacoalhando aqueles ramos de palmeira, porque isso era uma tipologia que eles estavam dançando e orando, pedindo a Deus chuva para a nação. No segundo dia acontecia a mesma coisa. Um sacerdote saía do meio deles com um jarro, descia à fonte, enchia de água o jarro, voltava, despejava água na bacia, e a multidão dançava e chacoalhava o ramo de palmeira, pedindo a Deus que mandasse chuva sobre a terra. Eu entendi, por isso que Jesus não quis ir só no primeiro, foi só no último dia. Porque chegava no último dia, terceiro, quarto, quinto, sexto, no sétimo dia, todos os dias o sacerdote fazia isso. Mas quando chegava no último dia, o sacerdote pegava o jarro, buscava água na fonte, voltava, e quando derramava na bacia, a bacia já estava cheia. Ele pegava aquela bacia e derramava aquela água nas escadarias do templo, e a multidão gritava para que Deus mandasse chuva sobre a terra. E nesse dia Jesus estava posicionado no canto das escadarias, olhando todo aquele ritual. E quando derramou aquela água nas escadarias, Jesus não aguentou e gritou: ei, não precisa tudo isso não. Quem tem sede, venha a mim e beba. Não precisa ficarem fazendo toda essa liturgia, que com certeza muitas das vezes não terá resultado. É só vocês vir a mim, que eu sou a fonte que vou saciar a tua sede. Fique em pé comigo. Aleluia. Quem tem sede por Jesus aqui? Quem tem sede por Jesus aqui? Jovens no meio de vocês, quem tem sede por Jesus? Quem tem sede? Quem tem sede por Jesus aqui? A
pouco tempo eu assisti uma reportagem, pastor Valadares. Uma moça era uma atleta de nível alto. E o repórter perguntou para ela: o que você faz para ser uma atleta de nível alto, de nível elevado? E ela falou assim: eu treino bastante. Eu treino 5 horas por dia, 5 dias por semana, para ser uma atleta de alto nível. Aí eu falei assim comigo mesmo: quantas horas de treinamento de Bíblia eu tenho? Quantas horas de treinamento de oração eu tenho para ser um crente de alto nível? Eu disse que eu estou vindo como pastor da igreja. Aleluia. E o Espírito Santo falou comigo: quando a minha igreja começar a treinar mais a minha palavra e estiver mais aos meus pés, andará comigo em nível elevado. Eu estava orando, eu passei a noite no monte orando. Ao amanhecer o dia, eu estava sentado no chão lendo a Bíblia. E eu abri a Bíblia e estava lendo quando Jesus andou sobre as águas com os discípulos. E quando eu terminei de ler, eu ouvi literalmente a voz do Espírito Santo. Parecia que estava ali do meu lado, lendo comigo. E falou comigo assim: você está vendo aí? Eu até assustei. Ele falou: está vendo quando o mestre, o Espírito Santo chamou Jesus de mestre. Quando o mestre chamou Pedro para descer do barco e andar sobre as águas, ele estava dando a Pedro a oportunidade de subir de nível de fé. Aleluia. E eu pensei: mas por que o Senhor está falando isso comigo? É para mim? Ele falou: sim, é para você também. Quantas pessoas estavam dentro do barco, companheiro? Quantas pessoas estavam dentro do barco naquele dia? 12. Jesus chamou: vem. Quantos que desceram? Somente Pedro. O que falta é coragem. O que falta é atitude. Quando nós descermos mais aos pés do Senhor, Ele vai fazer nós subir de nível na sua presença, e os milagres voltará a acontecer no nosso meio. Fecha os teus olhos. Aonde tiver uma vida aqui que realmente tem sede pela presença do Espírito Santo, será tocado agora pelo poder de Deus. Fecha os teus olhos agora. Pai bendito, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, sob a autoridade do teu Espírito Santo, estou entregando esta palavra para ti, Senhor. A tua igreja ainda está aqui, temos sede pela tua presença. Como o Senhor falara comigo, que estaria nos elevando de nível espiritual. Aqui estão os companheiros do púlpito. Aqui está, Senhor, esta igreja. Aleluia. Comece a tocar a vida desses jovens agora. Comece a tocar a vida dessas irmãs agora. Comece a tocar a vida desses irmãos agora. Comece a tocar a vida dos companheiros do púlpito agora. Aleluia. E nos faz sentir desejo pela tua presença. Sentir sede pela tua presença, de maneira que a nossa alma seja saciada pela tua presença. Eu te peço, Espírito Santo, sacia a sede da tua igreja, em nome de Jesus. Quantos podem glorificar a Deus? Dá uma salva de palmas para Jesus.